Estamos ao vivo com mais um podcast do Sensei e hoje estou aqui com muitos acreditam que ele é o melhor instrutor de pôquer do Brasil. Eu voto nisso. É um grande amigo e realmente alguém que se dedica não só a estudar o jogo para aprender e melhorar, mas também a metodologias de ensino. E isso é muito bom. E quem assina o Sensei já se deparou com a didática e com as ótimas metodologias dele. Então hoje temos Daniel Almeida. Bem-vindo, Dan. E, cara, eu sei que você faz isso, e como você faz isso, você busca novos métodos para ensinar, além de novos conteúdos para ensinar também? Fala, gordinho, fala, galera. Primeiramente, boa noite. Vou começar agradecendo aí os enormes elogios que você me fez. E em relação a essa parte didática, eu acho que eu sempre tento me aprimorar nesse ponto, né? Pensar em novos meios de ensinar, em novas maneiras com que os aspirantes e os jogadores de pôquer aprendam melhor. Mas um pouco da facilidade que eu tenho é em virtude do background que eu já tenho, né? De ter sido professor de matemática, de ter feito uma licenciatura, e lá na faculdade a gente, além das disciplinas de matemática, acabava tendo algumas disciplinas pedagógicas, como didática, metodologia de ensinos, e isso acabou me ajudando de certa maneira. Eu não digo tanto a parte da faculdade, mas mais a parte prática, de ter lecionado como professor de matemática por muitos anos, disciplinas pedagógicas, isso acaba me ajudando bastante quando eu vou produzir algum conteúdo ou quando eu vou produzir alguma aula, isso acaba me ajudando bastante. Então, eu acho que um pouco dessa facilidade didática vem de ter atuado nessa área antes de ter se tornado jogador de pôquer ou instrutor e por aí vai. Mas, e você acha que no field de pôquer, assim, as dificuldades de aprendizado da galera que joga pôquer são parecidas com a galera que fazia os cursinhos, estudava? E como você vê essas dificuldades, assim, quais são os principais desafios que você já viu os jogadores passando, dando aula em time ou dando aula fora de time também? Principalmente acho que a galera que é aspirante a se tornar profissional ou que é profissional nos primeiros anos ainda, que são mais instáveis, assim, né? Como você vê esses leaks de aprendizado do pessoal, assim? Então, eu acho que a principal dificuldade, é engraçado que é a mesma principal dificuldade quando eu dava aula como professor de matemática, é na parte básica de matemática mesmo, né? A parte operacional de matemática. Então, quem é jogador de pôquer e quem quer se aprofundar na parte teórica, tem que ter um conhecimento razoavelmente ok da parte mais elementar de matemática, a parte operacional e por aí vai. E algumas pessoas elas têm uma dificuldade com a parte operacional, a parte de matemática básica. Então, para o poker é muito útil o cara saber lidar com fração, o cara saber lidar com porcentagem, o cara saber fazer contas de cabeça, boa parte delas. E algumas pessoas têm muita dificuldade nessa parte operacional. Eu lembro quando eu atuava como professor ainda, né, eu tinha um monte de aulas de pré-vestibular ou de preparatório para concurso. Às vezes eu ia dar uma aula lá sobre um assunto qualquer, por exemplo, eu ia dar uma aula sobre, sei lá, logaritmos, por exemplo. E às vezes o cara entendia o que eu tinha explicado, e ele ia fazer um exercício, ele conseguia montar o exercício, só que na parte operacional, que daí vai cair na parte de matemática básica, ele acabava emperrando na parte operacional. Então a dificuldade não estava em entender o conceito que eu tinha ensinado, estava em operar a parte matemática. E no poker tem muito disso. Às vezes dá uma aula lá que fala de frequência de bluff, de pot odd, sei lá, e o cara entendeu o que você foi fazer, o que você disse, só que na hora de operar com os números, operar com as porcentagens, ou operar com as frações, ele acaba se embananando e acaba se perdendo. Então, é claro que se o cara tiver um conhecimento de matemática mais avançada, é legal para o poker, mas, sendo bem sincero, o cara não precisa saber muita matemática. Ele tem que saber a parte elementar da matemática, só que muito bem feito. Assim. Não precisa saber tópicos de matemática avançada, mas se ele souber tópicos de matemática básica, mas com firmeza, com traquejo com aquelas informações, é muito mais fácil dele se aprofundar na parte teórica. Então, boa parte das travadas que eu vejo de alunos na parte teórica hoje em dia é da própria dificuldade de matemática básica, assim, a matemática que a gente aprende no ensino fundamental. Isso não é um reflexo dos jogadores de pôquer, né? Eu acho que é um reflexo do Brasil como um todo, de como a educação de base é feita no Brasil. Acaba que muitos alunos vêm do ensino fundamental com uma dificuldade muito grande em matemática, até não gostando de matemática. Isso acaba emperrando ou demorando mais para as coisas acontecerem para alguns jogadores.
É claro que você pegar o cara que ele quer aprender, ele vai dar um jeito, sabe? Ele vai estudar matemática básica porque ele sabe que isso está freando o crescimento dele como jogador de pôquer. Mas, às vezes, a pessoa tenta falar, então, já que eu não consigo ir bem em matemática, eu vou tentar estudar as outras vertentes do jogo. Claro que estudar as outras vertentes do jogo é importante também, mas o cara não consegue ser um jogador completo sem passar por tudo, né? Então, fatalmente, se ele quiser ser um bom jogador, em algum momento ele vai ter que aprender matemática, nem que seja a parte mais básica. Excelente. Então você aí que é aspirante profissional ou já é profissional, né, ou está traçando esse caminho e ainda não se dedicou a aprender matemática básica, aprenda. Uma das coisas que pode facilitar a vida de quem já assina o Sensei é que nos vídeos do Dan você pode pausar, rever, fazer as contas. Várias vezes ele vai falar no vídeo, ó, para aí, tenta fazer essa conta e depois volta. E daí esse timing é um pouco mais fácil do que às vezes do que no coaching em tempo real, né? Muito massa. E sobre... Alguém falou que tá baixo o áudio. Espero O que... meu ou o teu? eu não sei qual dos dois. Me deem um feedback Tem delay aí. nessa transmissão? Ou tá ao vivo ao vivo? Segundos, é um delay bem pequenininho. Bom, mas só um falou, então provavelmente a galera tá conseguindo ouvir, né? E sobre o ensino, porque a minha experiência aprendendo poker, né? Como foi a minha experiência aprendendo poker? Dá pra ouvir? O pessoal falou que é o meu áudio. Dá pra ouvir? É o teu áudio? Eu não sei se o pessoal... Eu discuto bem aqui, mas eu não sei, às vezes a taxa de transmissão, o microfone para transmissão tá baixo. Deve ser alguma configuração do Hangout, talvez. Provavelmente. Bom, mas eu vou tentar continuar. Dá pra ouvir, pessoal? O chat pode me responder aí. Vocês conseguem... Dá uns gritos aí, gordinho. Conseguem ouvir? Dá pra ouvir. Só tá mais baixo que o Dan. Ah, beleza. Então eu falo um pouco mais alto aqui e tento fazer... E eu falo um pouco mais baixo. Cara, a minha experiência como aluno de poker foi a seguinte. Quando eu comecei a jogar poker, basicamente os codes que eu tinha eram todos de review de torneios, usando o Universo Replayer e assistindo e ouvindo como outros jogadores jogariam aquelas mãos, né? Algumas vezes usando o Poker Stove, a gente tinha menos ferramentas, é claro. Hoje em dia a gente vê muitos codes teóricos, né? Usando muitos slides, menos análise de mãos. Não que não tenha muita análise de mãos, ainda tem, né? Mas eu acho que mudou um pouco o método normal, o standard de se fazer coaching. O que você acha sobre esses métodos e principalmente sobre um approach teórico, em que fase do aprendizado do aluno ele deveria focar no approach teórico, ou ele deveria constantemente ver teoria e tentar buscar aplicação meio que junto, no mesmo horário que ele está estudando? Como que você vê essa parte da metodologia? O que eu vou fazer para aprender? Eu vou ver os outros jogarem, e quando eu escolher um coach, eu vou escolher um coach que revisa mãos, eu vou escolher um coach que tem um approach mais teórico. Você também deve ter vivido essa experiência de início era meio review, eu faço isso porque é assim que é. E aí bala, né? Se eu vi o cara lá que parecia manjar mais e tentava imitar. Como que você analisa esses formatos de coaching? O que você prefere fazer? Como que você curte? Então, eu particularmente prefiro aulas teóricas, né? Como eu dando aula, eu prefiro estar dando aulas teóricas, mas para o aluno, eu acho importante que ele consiga andar pelas duas vertentes, que ele tenha aulas teóricas e que ele tenha aulas práticas também, análise de mãos, análise de reviews de torneios. O que é legal é que quando você pega uma turma que tem uma boa base teórica, e aí você vai lá e vai dar um review para essa turma, as coisas andam melhor durante esse review. Por quê? Porque não tem muita dúvida básica de teoria. Vou dar um exemplo. Eu dei lá trocentas aulas teóricas para um grupo de pessoas, e aí agora eu vou dar uma aula de uma review de um torneio meu, por exemplo. Aí chega numa situação qualquer que eu falo, aqui eu vou betar meio pote, por exemplo, e esse bet tem que passar 1/3 das vezes para ser lucrativo. Se pega uma turma que os caras têm dificuldade em teoria, já vai travar você lá. Mas por que tem que passar 1/3? Não é 1/4? Não é 50% das vezes? E não é isso, mas quantos combos tem aqui? E aí você acaba tendo que parar uma aula de review para ficar explicando conceitos teóricos. Então, a partir do momento que você está lidando com uma turma que é homogênea a ponto de saber, não tudo, né, porque ninguém sabe tudo, mas uma boa quantidade de teoria, os teus reviews a partir dali, eles andam melhor, eles caminham melhor, porque você não tem que parar e travar para ficar explicando conceitos teóricos. Isso eu vejo muito, por exemplo, quando eu vou dar aula para o meu time ou para os outros times que eu dou aula há algum tempo, já dei muita aula teórica, aí às vezes cai numa situação de review ou numa situação de análise de mão,
E aí, por exemplo, a gente tem uma situação que eu estou analisando uma mão e todos eles tiveram 10 aulas teóricas comigo, ou 20. E aí eu paro para falar um conceito teórico outro durante a mão e todo mundo capta bem. Só que às vezes tem alguns times que me chamam para dar aula, eu falo, o que você quer que eu ensine aqui? Que dê uma aula teórica e tal? Aí o cara fala, não, dá um review. E, cara, quando eu caio de paraquedas para dar review lá, normalmente é uma turma muito heterogênea. Alguns já estudaram teoria por conta, outros já assistiram vídeos de teoria no Sensei ou em outros sites, outros nunca viram teoria na vida. E aí, quando eu paro e faço uma afirmação, aqui a gente tem tantos combos de trinca. Aí já trava em um aqui, trava em outro ali. Então, eu acho que teoria é importante, mas onde é que vai ser aplicada essa teoria? Em você jogando, em você discutindo mãos, em você vendo reviews. Então, é importante que essas duas coisas andem junto. Outra coisa que eu sempre indico é que o cara fala, passei 2 dias estudando teoria, hoje eu quero assistir um vídeo de review de algum instrutor. Qual que eu escolho? Eu acho que todos os instrutores, de boa parte das escolas de poker, são qualificados para fazer o review, mas eu sempre indico para o aluno procurar algum review de algum cara que faça review falando de range e não falando de mão. Por exemplo, o cara tem Ice Rei no botão lá. Aí chega no gap e ele fala, aqui eu vou abrir o Ice Rei e tal, aí bate o flop, aqui eu vou betar o Ice Rei por causa disso. Esse tipo de review, você acaba gastando muito tempo e aprende muito pouco. Agora, quando você pega um instrutor, o Pive, por exemplo, faz isso muito bem. A hora que chega no button, ele abre raise, ele não fala que ele tem Ice Rei. Tá todo mundo vendo que ele tem Ice Rei, mas foda-se que ele tem Ice Rei. Aqui eu vou abrir raise, aí bate flop lá, valete 5-2. E ele fala o que ele faz com o range inteiro dele aqui. Aqui eu vou betar top pair, vou betar as trincas, vou dar check behind com o segundo par, vou dar bet grande com os flush draw, sei lá, sabe? Então ele explica o que ele faria com o range dele inteiro. Então acaba que o teu tempo está sendo otimizado, né? Porque quando você assiste o review de um cara que fala o que vai fazer com aquele combo, você está aprendendo só o que fazer com aquele combo naquele spot. Agora, quando você pega um cara que nem o Pive, por exemplo, que chega no button lá e ele fala, aqui eu faço isso com cada parte do meu range. É como se você estivesse estudando todas as mãos ao mesmo tempo em cada um dos spots. Então, quando vocês forem caçar vídeos de review, procure instrutores que tenham esse tipo de linguagem, de falar o que faz com o range inteiro. Porque você acaba aprendendo mais coisas em menos tempo. Então, eu acho que para otimizar o tempo de vocês, né? Porque hoje em dia tem material infinito para assistir. Se todo mundo reencarnar umas 50 vezes, ainda vai ter material de poker para assistir. Então, quanto mais a gente otimizar o nosso tempo na hora de escolher o que estudar, melhor é para a gente. Muito nice, né? Os vídeos do Pive são excelentes, inclusive para os assinantes Sensei. 2 vídeos do Pive saíram ontem ou anteontem, eu acho que anteontem. São 2 partes, as 2 primeiras partes da review do Sunday Million, que ele chegou, eu acho que ele ficou em terceiro no Sunday Million. E tá bem massa, essas partes já estão bem boas, tem vários spots Fechar a janela. Fechar a janela, que chove em mim. E ele explica exatamente desse jeito que você falou os spots, e isso é ótimo. Quando você tava falando ali, aí você falou, aí o cara tem as rei, aí ele fala, tem as rei aqui, vou abrir, bate flop, você betar aqui, é standard. E quem me falou isso foi o Tuba, e eu acredito muito. Eu acho que a ideia, usar o standard mina muito o conhecimento do poker entre os jogadores, porque o standard, aí a minha concepção, é para servir como uma abreviação do momento que eu sei que você sabe já aquilo também. Então eu vou pular, eu não vou falar que eu vou betar aqui porque eu tenho vantagem de range contra o range do Big. Só que nem todo mundo sabe que existe essa vantagem de range, né? E eu acho que muitos conceitos básicos, muita coisa muito básica e importante é deixada de lado durante esse processo, assim, também, sabe? Isso é standard normal, não vou explicar, não vou falar. Então, quando você assistir um vídeo, a dica para quem está assistindo um vídeo é que você tem que receber bastante informação. Se você assistir um vídeo e ficar, o cara falou que é standard, não sei o que é, mas deveria saber, eu que estou errado, provavelmente esse vídeo não vai valer a pena para você, né? Então, buscar quem explica minuciosamente cada spot. Eu acho que todos os spots têm que ser explicados nesse aspecto. A galera já tá entrando, tem bastante gente até já e não tem tanto like. É a nossa troca, a minha troca com o Field, que assiste aqui, é essa. Eu faço podcast, eles dão like para mais gente ver o podcast, esse tipo de coisa e tal. Então a turma que tá aí, por favor, capricha, ajuda o gordinho. Dan, cara, a gente vai falar mais sobre estudos e coaching também,
Mas eu acho que tem uma parte interessante que você, esse ano, do último podcast pra cá, você jogou muito mais torneios live, né? E a gente sabe que live é quando você tem a melhor oportunidade de jogar explorando o máximo o field, porque você tá uma tela só, além disso você tem muita informação que você não tem quando tá jogando online, né? O handle que você nunca jogou, põe lá sem nenhuma mão no HUD, aí você vai jogar no live, provavelmente menos mãos, você vai ter mais informações sobre ele, né? Você vai saber quem é a pessoa que está ali, o que provavelmente e como essa pessoa provavelmente pensa. Como foi essa experiência para você e como isso mudou o seu jogo e se mudou o jeito que você está estudando? Como foi essa experiência de live pro que você teve esse ano? Então, esse ano acabou de, sendo bem sincero, não foi algo que eu tenha planejado, sabe? As coisas acabaram acontecendo de aparecerem bons lives para serem jogados e eu acabei tendo um ano que eu viajei muito mais do que todos os outros anos para jogar live. Então, eu acho que a experiência principal é o que você falou. Você está tendo uma oportunidade muito grande de jogar um jogo mais exploitable, de explorar os eventuais erros de frequência que seus oponentes podem manifestar. É claro que isso também existe no online, né? Mas como a média do field do online é mais forte do que a média do field do live, no online você tem menos oportunidades de desviar as suas estratégias para explorar os caras. Então, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho tentado melhorar bastante o meu jogo live, estudando algumas coisas específicas para live. É claro que a parte teórica, em teoria, é a mesma coisa, mas tem algumas adaptações estratégicas que têm que ser feitas, e eu tenho tentado me aprofundar bastante nisso. Boas oportunidades de jogar live têm aparecido para mim, então eu acho que eu tenho que tentar maximizar ao máximo isso. É claro que a variância ainda é imensa, né? Se você for pegar, por exemplo, essa minha reta de final de ano, entre BSOP Millions, que eu fiquei do primeiro ao último dia, e o WSOP Uruguai, que eu fiquei do primeiro ao último dia, foi uma viagem de 22 dias, devo ter jogado uns 22 torneios, e, pô, se você parar para pensar, dá para você jogar 22 torneios em uma sessão, em meia sessão. Tem sessão de domingo minha que eu faço, sei lá, 40 torneios, por exemplo. Então, meio que eu faço 2 viagens de 20 dias, assim. Então, como a amostra é muito pequena, a variância acaba sendo muito grande, assim, sabe? Então, a gente tem que ter a cabeça no lugar nessas viagens de live, principalmente as viagens mais longas, né? Para você acabar não saindo do teu A-game, porque você está chateado, que você está runando mal e tudo mais. Você tem que pensar que aquilo é uma sessão, aquela viagem de 20 dias, como se fosse uma sessão online de domingo, sabe? Então, tudo pode acontecer. Todo mundo já teve uma sessão online que fez um ITM só, que não fez ITM nenhum, ou que runou mal. Então, você tem que pensar que é uma sessão só. Então, isso ajuda bastante a colocar a cabeça no lugar. Tem um capítulo do livro do Tendler lá, o Mental Game of Poker, que ele fala de um tipo de tilt, que ele chama de tilt do merecimento, né? Que você se acha merecedor de ganhar e de ir bem naquele torneio, porque você é melhor do que o field. E o tilt do merecimento, ele aparece mais forte ainda quando você joga live. Porque, teoricamente, você está enfrentando um field que é mais fraco. E aí, toda vez que você está enfrentando um field que é mais fraco e está tudo dando errado, tipo, te dá aquela sensação de, pô, eu mereço, eu deveria estar ganhando e não estou ganhando. Então, a chance da tua cabeça entrar em looping, você sair do teu A-game, pro teu B-game, pro teu C-game, ela é muito grande, assim, sabe? Então, eu tento manter minha cabeça no lugar. Essa minha viagem no final do ano foi uma viagem que eu punei muito mal, assim, só que às vezes eu ficava meio chateado, mas aí eu parava, eu pensava, eu dormia, acordava no dia seguinte, aí eu via, pô, peraí, de qual amostra de torneios que a gente está falando? A gente está falando de 8 torneios, de 10 torneios, sabe? Tudo pode acontecer numa amostra desse tamanho. Então, eu acho que a principal luta do dia a dia de quem viaja muito para live, de quem faz viagens muito longas, é você contra você mesmo, sabe? De você tentar colocar a cabeça no lugar quando você é eliminado de um torneio, principalmente quando você é eliminado do dia 2, do dia 3, e tipo, vamos supor que o ITM seja no final do dia 3. Aí você foi eliminado no meio do dia 3, perto da bolha. Você nunca pode parar e pensar assim, pô, eu joguei quase 30 horas de pôquer nesse torneio e não fiquei ITM, ou quase 20 horas de pôquer e não fiquei ITM. Você não pode pensar assim, sabe? Porque senão é capaz de você, a cabeça entrar em loop e falar, pô, o que eu estou fazendo aqui? Em 20 horas eu teria jogado 60 torneios online, sabe? Então, a gente tem que pensar que os nossos ROIs, nossos retornos de investimento em live, em teoria, eles são muito maiores, sabe? Então, você eventualmente vai
ter swings muito maiores, primeiro porque a amostra é pequena e porque o average buy-in é mais alto, mas o teu ROI é muito maior, sabe? Acho que você consegue correr para ROIs imensos jogando live. Então, eu acho que a briga do live, né, que eu tenho aprendido muito, é uma briga de você contra você mesmo, assim, sabe? Porque você se sente merecedor daquilo algumas vezes. E você tem que pensar que não que você não mereça, mas que as coisas vão acontecer quando elas tiverem que acontecer, não quando você quiser que elas aconteçam, né? E até aquela frase que eu não sei de quem que é, talvez seja bom nessas coisas de frases, gordinho, que eu não vou lembrar da frase, que sorte é quando o trabalho encontra com não sei o que, é uma frase de alguém que eu não lembro, mas às vezes a pessoa reclama de falta de sorte, mas você ter sorte é quando o trabalho encontra oportunidade, é uma coisa assim, alguém que está escutando deve conhecer essa frase e vai escrever para você aí. Se alguém Mas eu conhece, se alguém conhece a frase. Ih, agora deu uma interferência que eu tô ouvindo aqui. Não sei se vou digitar no Google aqui. Sorte. o pessoal tá ouvindo uma interferência. O que vocês estão ouvindo aí? Alô, alô? Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Curtiu, gordinho? Você tá me ouvindo? Eu não sei se você tá me ouvindo. Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Deu um barulho esquisito aqui no meu fone. É cara, o fone do Paraguai que você comprou. Que isso, cara. Comprei na Black Friday passada esse fone. Muito bom. Ó, o Nathaniel falou, está ruim. Vê aí pra mim se a galera agora melhorou. Vocês estão me ouvindo? Tá de boa? Tá tranquilo? Bom, esse tá dando retorno. E aí? Tava dando retorno, mas agora como tem um delay, talvez tenha saído o retorno. Vamos ver. Vê se saiu, porque eu não tô usando o fone, mas eu posso colocar o fone se eventualmente for necessário. Beleza, vamos esperar ver o que a galera fala pra gente ali. Cara, parece muito isso, assim, essa questão de batalha de você contra você mesmo. E nos lives a gente encontra esses ROIs maiores. O que você acha desses super high rollers e high rollers que rolam? Que os ROIs com certeza são menores, principalmente nesses bem caros mesmo. Tem um field muito casca e tem 3 ou 4 jogadores recreativos que muitas vezes nem são ruins, né? São piores que os regs só. Você acha que a busca da galera é por ROI? Tem uma boa parte do field que bate, tem uma parte do field que tá pela adrenalina. Qual a sua opinião sobre a existência desses torneios? Eu acho irado, porque eu gosto muito de assistir. E eu acho muito massa que exista. Mas eu tenho muitas dúvidas sobre o que motiva essa galera a jogar esse tipo de torneio. Então, eu acho que, com certeza, todos os caras que estão ali, os profissionais que estão ali, são inteligentes o suficiente para saberem que eles batem aquele field, mas eles batem por uma margem muito pequena. São ROIs muito pequenos, em virtude do field ser muito difícil. Mas eu acho que chega um certo momento, gordinho, pelo menos para mim, talvez alguém que está assistindo vai achar que eu estou falando um monte de besteira, que boa parte da tua luta como jogador e como competidor é pela realização pessoal, não é mais pelo dinheiro. Então, não que todos aqueles caras que estejam lá não gostem do dinheiro. Ah, vou ganhar 3 milhões aqui no Super High Roller, vou achar uma merda. Não, todos eles gostam. Mas é uma sensação de realização pessoal muito grande. Você está enfrentando um field com os melhores do mundo e, eventualmente, você conseguir vencer. Porque se você parar para pensar, pensa nos caras que jogam esses Super High Rollers. E não precisa nem ser os caras que jogam esses Super High Rollers. Pode até pegar um regular, que não joga Super High Rollers, um regular de online, bem sucedido, sabe? Se você parar para pensar num regular bem sucedido, cara, se o cara for lá irritar uma parada de 3 milhões, vai mudar muita coisa na vida dele. Não que 3 milhões não seja dinheiro, mas sabe, por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu sou um cara que eu não sou um cara rico, mas eu sou um cara que não tenho hábitos muito caros. Então, por exemplo, eu gosto de comer em alguns restaurantes que não são restaurantes caros, eu tenho o meu círculo de amigos que também não frequentam lugares caros, eu não tenho uma necessidade imensa de ostentação. Então, se eu ganho, por exemplo, um torneio que me dá 5 milhões de dólares hoje, amanhã você vai me ver comendo no mesmo cachorro-quente da esquina, no mesmo restaurante que eu sempre vou, os meus amigos vão ser os mesmos, sabe? Então, a partir do momento que você é bem realizado financeiramente, não estou falando que você é rico, mas que você tem dinheiro para suprir as suas necessidades e os teus lazeres e os teus prazeres que você mais gosta,
você não vai mais ficar procurando, mas aqui eu tenho que pegar um ROI imenso porque eu preciso pagar minha conta de água, minha conta de luz, meu aluguel. Então, eu acho que boa parte desses caras estão lá pela sensação de competição, pela sensação de eles estarem sentados com os melhores do mundo e eles serem também os melhores do mundo e estarem competindo entre eles e eventualmente poder ganhar. Então, eu acho que é muito mais pela competitividade e pela adrenalina do que pelo próprio dinheiro. Porque sempre pelo próprio dinheiro eles iam sentar, fazer a conta e iam ver que talvez eles tenham um ROI melhor num torneio de 2K ou num torneio de 3K cheio de recreativos, sabe? Em relação ao que eu acho de existir, eu acho fantástico, eu adoro assistir, sabe? Eu sempre indico para a galera do time esse 250K que teve do Party Poker nas Bahamas agora, é muito bom de assistir, né? E agora tem o 300K também, que eu tenho que assistir a mesa final inteira, que também vai ser muito legal. Tem caras que eu gosto muito, assim. Eu acho que o Steve 444, o Fish 2013, que não está nessa FT, mas está na do 250K, o próprio Isaac Hexton, são caras que eu gosto muito de ver jogando, o Gusicor também. Então é muito inspirador você ver esses caras jogando. Então, se eles estão se divertindo lá jogando, eu não sei, mas tomara que eles continuem para poder continuar assistindo do lado de cá, sabe? Mas não sei, o que você acha desse negócio que eu falei em relação de você não estar mais pelo dinheiro, de você estar pela competição e você disputar com os melhores do mundo e poder bater de igual para igual com eles. O que você acha disso? Não sei se eu falei besteira, porque é uma opinião pessoal minha, sabe? Deixa eu só ver se tá dando interferência, não tá? Beleza. Então, eu acho que não para todas as pessoas, mas normalmente dinheiro é uma motivação finita, porque você quer ter uma quantidade de dinheiro que te proporciona algumas coisas. Normalmente o objetivo das pessoas não é ter o máximo de dinheiro possível ao longo de toda a minha vida, né? E sim, eu quero ter aquelas coisas que eu gosto, eu quero fazer coisas que eu acho legal, eu quero ter dinheiro para fazer tal coisa. E com uma motivação finita, chega uma hora que você consegue esse resultado, né? Eu consigo agora fazer todas as coisas que eu queria, eu consigo enfim, investir e fazer tudo que eu quero com dinheiro. Eu tenho dinheiro suficiente para fazer as coisas que eu quero sempre. Eu acho que essa motivação tem que mudar mesmo, senão ela não vai ser suficiente para fazer você continuar grindando e jogando os jogos onde você vai fazer mais dinheiro por hora, realmente, né? E eu acho que tem uma questão de desafio pessoal também, que é bem que é tipo, bom, você quer ser um dos melhores, quer jogar entre os melhores, e meio que os caras estão lá jogando, né? Tipo, então, se eles estão sendo lucrativos ou não nas decisões deles, mas se você quer jogar contra eles, você não tem muitas opções também, eu acho, hoje, assim, né? Pra jogar, porque se vai jogar mesmo o Tuesday, que é o torneio mais caro semanal, você não vai jogar. Você vai jogar contra bons jogadores sempre, mas você não vai jogar contra o Fish 2013, você não vai jogar contra o Guzcore, né? Você não vai jogar contra essa parte do field, sabe? Contra o Hexton, você não vai jogar contra essa parte do field. Então acho que mistura um pouco essa questão de interesses variados mesmo. E a minha dúvida, e aí o que você acha então das vendas de actions? Porque a margem de ROI deve ser muito baixa, né? Todo mundo deveria vender um para um, basicamente, né? Esses torneios high rollers, e tem casos a gente fica sabendo que não vende, que vendeu mais caro e tal. Você acha que rola da galera achar que bate. Tipo, esse field que conhece tanto de poker achar que bate mais do que bate realmente esses torneios? Então, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, eu não sei o que eles acham, assim, sabe? Mas em relação à venda de action, eu acho que depende um pouco de quem que é o teu mercado, sabe, Gordinho? Às vezes você vai pegar caras, então vamos pegar lá, jogador A e jogador B. O jogador B é melhor que o A, só que o A consegue vender no markup de 1.2 e o B consegue vender no markup de 1.1, mesmo sendo melhor. Por quê? Porque o mercado dele é outro, sabe? Quando você pegar um cara que joga muito live, que conhece os jogadores recreativos e os milionários e tudo mais, esse cara consegue vender action por uns preços absurdamente altos, mais do que vale a action dele. Agora, quando você pega um cara lá mais da caverna, que fica preso estudando, que os amigos dele são os regulares, e os caras que compram action dele são os regulares sabem quanto vale aquela action. Então você não vai, tipo, por exemplo, eu vou vender action minha para você. Eu não consigo te vender por um preço absurdo. Por quê? Você fala, opa, tá me roubando aí, bicho, tá louco? Quer me vender esse markup absurdo? Agora, você vai pegar caras que têm uma demanda muito alta, isso faz com que ele possa subir o markup, não necessariamente por aspectos técnicos, às vezes o cara tem uma demanda muito alta porque ele tem uma visibilidade muito alta. Que nem quando teve aquela polêmica do Phil Hellmuth lá, que vendeu uma turbeta lá do World Series, acho que era de 10K, sei lá eu,
Vendeu a turbeta com markup, sei lá, de 1.6, assim. Aham. E, cara, vendeu Insta. Porque, tipo, é o Phil Helmut. Agora, vai eu vender uma turbeta de 10K por 1.6, na meia hora tá metade do Brasil me xingando do safado aí, tá ligado? Então, tipo, o mercado dele vai absorver aquela action, aquele preço. E se você me perguntar se acha errado, não necessariamente. Tipo, que é a lei da oferta e da procura. Se tem gente pagando mais por aquele produto, e a ponto de você não ter o suficiente para vender, o que você faz? Você aumenta o preço. É uma questão meio básica de economia, assim, sabe? Então, se o Phil Helmut consegue vender os 100% da action dele a 1.6, por que ele vai vender 1.4? Você tem mercado para isso, sabe? Então, é claro que a gente pode entrar em questões éticas, né? Do tipo de o cara que está comprando não tem noção que está comprando um produto enganoso. Aí já a gente vai entrar em loop em outras discussões, eu concordo. Às vezes o cara que é fã, o cara vai comprar a action do Phil Helmut a 1.8, mas o Phil Helmut não tem 80%, nem 40% de ROI naquele torneio, sabe? Mas como o cara é fã, ele pode estar sendo ludibriado a comprar uma parada que não vale o preço. Aí a gente vai entrar em outros quesitos aí que eu acho que eu não tenho embasamento para discutir. Mas em relação às actions, é isso aí. Eu acho que tem caras que vão jogar esses super high rollers por fatias muito pequenas, né? Mas pelo simples prazer de competir com esses caras, de estar lá jogando com esses caras. Eu provavelmente, pô, se alguém me oferecer, quer jogar um super high roller tal lá, 200k, 300k, 500k por X%, sendo X um número muito pequeno, se eu jogaria, eu jogaria, pô. Eu penso assim, às vezes, sabe? Vamos supor que existe um torneio de 100k e alguém fala, Dan, você quer jogar esse torneio por 5%? Aí tem cara que já fala, pô, mas 5%, você jogar por 5% sem botar nada no bolso. Mas sem botar nada do meu dinheiro. Ah, mas 5% é muito pouco. Mas, pô, se eu jogar um 100k por 5% sem colocar R$1 do meu bolso, é como se eu tivesse ganho um buy-in de 5k para jogar de graça. Sabe? Então, tipo, por que não jogar? É claro que eu vou tentar jogar por 10, tentar jogar por 12, tentar jogar por 15. Mas se o que tiver para mim lá cair no meu colo for jogar por 5, eu já tiver lá, por que não? Sabe? Por que não jogar? Então, eu acho que, tipo, eu não jogaria um torneio de um field que eu bato com muita folga por 5%. Mas um torneio que eu provavelmente não bata, ou se bater, bato por uma folga muito pequena, eu toparia jogar por uma porcentagem muito baixa. Então, talvez esses caras vendam uma parte muito grande da action deles, porque o markup não pode ser muito alto, aí eles acabam tendo que jogar por uma porcentagem muito pequena, sabe? Mas às vezes eu escuto muita gente criticando esse tipo de coisa e eu não consigo ver o ponto. Eu não consigo criticar o cara que joga por 8, joga por 6, joga por 12, porque provavelmente eu jogaria também. Claro que eu tentaria jogar por 15, mas se não der, eu jogo por 10, sabe? Tipo, é a questão da negociação que foi feita na hora de vender a action. Massa. Eu penso também sobre essa questão da action. Duas coisas. Óbvio que existem e sempre vão existir pessoas mal intencionadas, focadas em ganhar o máximo de dinheiro e vai vender uma action injusta, né? E também, que é um pensamento que às vezes muita gente não tem, eu não tinha, sobre a motivação de quem compra, né? Quando você compra uma camisa do seu time de futebol, você não está analisando o EV daquela camisa, se é o melhor EV possível para você usar como camisa, sabe? Tipo, você não tá analisando quanto ela absorve de suor ou esse tipo de coisa. Quando você compra uma coisa de uma marca específica, mais cara, né? Que nem as camisas lá do Outfit, o cara compra uma camisa de R$500, né? Ele não tá pensando no EV da camisa em si, né? E eu acho que principalmente nessa action do Phil Helmut deve ter uma galera que é o EV de você ter uma action do Phil Helmut e falar, ele tá jogando na mesa final, eu tenho 10. Tenho 10 do Phil Helmut, eu que tô bancando o Phil Helmut nesse jogo. Eu acho que existe isso e primeiro que a galera não fala muito sobre esse ponto e meio que repreende esse ponto, né? O cara é maluco, é burro de tomar essa opção, mas meio que, pô, é o dinheiro do cara, né? Ele vai escolher onde ele quer investir, por que tipo de prazer ele quer ter com aquele dinheiro, né? Pode ser o prazer de torcer pro Phil Helmut, porque ele é louco pra ver o Phil Helmut chutar no MFT lá e falar, eu tenho beira desse maluco, sei lá, né? Então, você não acha? Então, tipo, eu acho que tem a questão de explorarem, óbvio, e eu acho que deve ser bem pouca
nos high stakes, ainda mais porque quem está comprando action são pessoas muito inteligentes e que vão se informar, não vão colocar 50, 100 mil dólares sem ter noção nenhuma do que está acontecendo. E eu acho que esse lado é um lado que é pouco dito, assim, né? O investidor ele pode querer um tipo de prazer específico com aquele investimento, que não é necessariamente um retorno em EV, né? Então eu tô um pouco com você aí, cara, nessa. Cara, eu vou dar uma mudança de assunto rápida, não tão rápida, mas é porque teve uma pergunta do Eduardo Albuquerque. Ele quis saber como que você faz quando você está em downswing. E essa pergunta é uma pergunta das poucas que eu acho boas de se fazer sempre, porque em cada momento a gente muda, né? Tipo, você aprendeu mais coisas desde a última vez, e talvez você tenha uma posição nova sobre isso e tenha uma estratégia nova sobre isso. Ele quis saber se você estuda mais do que joga e como ele se porta nessa downswing. Espero que o Eduardo esteja perguntando para saber caso role, né? Que não esteja rolando com ele. Bom, vamos lá. Antes de eu responder o que eu faço, né, quando a downswing acontecer, eu quero antes falar sobre a própria frase dele, né? O que você faz quando você está em downswing? E o negócio que eu aprendi também no livro do Mental Game of Poker, você nunca está em downswing. Mentira. Ah, eu estou em downswing. Mentira. Você estava em downswing. Você nunca está numa downswing. Você estava. Porque toda vez... Tipo, em estatística e em probabilidade não existe memória. Não existe dado estatístico para a probabilidade. Então, tipo, quando você senta para jogar, aí você passou 3 meses perdendo. Aí eu vou sentar amanhã lá para fazer a sessão de domingo. Aí fica os robozinhos do PokerStars pensando, o Dan tá em downswing, vamos foder hoje para ele ficar queimado. Vamos fazer ele perder uns 10 flips seguidos. Cara, isso não existe. Eu não tô em downswing. Eu estive em downswing até a minha última sessão. A partir do momento que eu sentar a bunda para jogar amanhã, tudo pode acontecer. Eu posso ficar em downswing, eu posso ficar em upswing, eu posso runar normal, posso runar hot, posso runar mal. Então, nunca use. Eu acho que isso faz um bem mental para a gente. Não existe estar em downswing. Existe você esteve em downswing. Toda vez que uma sessão começa, a chance de você runar bem e runar mal continua sendo a mesma. É a mesma coisa que entra naquele papo que acho que tem até um nome para isso, deixa eu procurar no Google aqui, eu acho que é a falácia do jogador. Depois quem está me escutando, procure isso aqui, tem até um tópico da Wikipedia. Que isso é um conceito matemático que basicamente é o seguinte, vamos supor que você pegue 10 moedas, ou pegue uma moeda, e você jogue ela 10 vezes, e as 10 vezes sai a cara. Aí você pega essa moeda pela 11ª vez, e você sabe que você arremessou ela 10 vezes, saiu 10 vezes cara. Agora você vai arremessar ela de novo. A chance é maior de, letra A, sair mais cara, porque só sai cara nessa moeda. Letra B, sair coroa, porque está na hora de começar a compensar o fato de ter saído um monte de cara. Ou letra C, a chance continua sendo 50%. E muitas pessoas, elas vão para a letra A ou vão para a letra B, quando matematicamente a resposta é letra C. Toda vez que você joga uma moeda, não interessa o que aconteceu com essa moeda nos últimos 1.500 arremessos. Quando você jogar a moeda agora, matematicamente a chance de sair cara e sair coroa é a mesma. Então, quando você sentar a tua bunda para jogar, Eduardo, amanhã, a tua chance de estar em upswing, a tua chance de estar em downswing é a mesma. Então, você não está em downswing, você esteve em downswing até a tua última sessão. A hora que você sentar a bunda lá amanhã, pode ser tudo diferente. Não existe memória em dados que envolvam probabilidade. Se uma mulher lá teve 5 filhos, os 5 são homens, se ela ficar grávida de novo, não tem uma chance maior de ser homem, a chance de ser Os experimentos aleatórios, eles não admitem dados estatísticos. Toda vez que você jogar, os eventos são independentes. Agora, tá, como lidar, né? Tá bom, Dan, amanhã eu acredito que eu vou sentar lá e a chance é a mesma de runar bem e runar mal. Mas até então eu estava runando mal, o que eu vou fazer? Eu acho que nesses momentos é muito importante que a gente estude bastante, porque toda vez que a gente estuda, a gente gera um pequeno aumento de confiança. Quando você aprende um negócio novo, você sabe o que fazer no spot que você não sabia o que fazer antes, você gera um aumento de confiança. E o teu nível de confiança é algo muito importante para o teu jogo. Assim. Algumas vezes, quando você vem de uma downswing muito grande, pelo menos eu vou falar como eu já senti algumas vezes, eu venho de uma downswing muito grande algumas vezes, aí, cara, você senta para jogar e parece que você tem dúvidas, até nas mãos que você não tinha dúvidas antigamente. Tipo, dá um tribet call com 9-9 no spot que é standard.
Aí a hora que acaba o spot, você perde e fala, puta, será que esse 9-9 era tribet call mesmo? Sendo que você já estudou esse spot 200 vezes. E você sabe que é tribet call. Mas a tua confiança está abalada. E o teu processo de decisão está abalado. Então, quando você vem do uma downswing, é muito importante que você seja autocrítico o suficiente para conseguir analisar. Será que os meus últimos resultados são reflexos de estar runando mal? Ou eu estava runando mal, só que de um tempo para cá eu já não estou runando tão mal. Eu já estou jogando mal em virtude do meu abalo de confiança. E isso influenciou drasticamente no meu jogo. Então, confiança é um troço muito importante para o cara que joga poker, assim, sabe? E eu vejo isso que, às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Ano passado, quando eu fiz a mesa final do BSOP Mills, que foi um torneio muito importante para mim, assim, do ponto de vista técnico, né, não é um torneio demasiadamente difícil, porque tem muitos jogadores recreativos. Então, provavelmente, se eu tivesse feito mesa final, sei lá, do Super Tuesday, eu teria passado por um field melhor tecnicamente do que o BSOP Mills. Mas, enfim, né, a gente não sabe, a gente não consegue controlar nosso cérebro 100%. Então, aquele resultado, por mais que não fosse um field muito difícil, me gerou uma confiança imensa no meu jogo, né? Não que eu não devesse gerar, eu acho que não deveria ter gerado, porque teoricamente não é um field dos mais difíceis, e teoricamente eu runei bem para ter chego até ali, poderia ter sido qualquer outro, mas eu sei que eu vou jogar um live aqui em Curitiba na semana seguinte, que era a etapa final do Premier, né, que é um circuito que rola aqui em Curitiba, que são 8 etapas no ano, e aí eu ganhei esse torneio, inclusive, e cara, tipo, eu acho que foi o torneio que eu joguei mais confiante a minha vida inteira, assim, sabe? Tipo, parecia que eu sabia todos os blefs que iam passar, parecia que eu sabia todo o time de tribetar e dava tudo certo, assim. E, cara, eu tava extremamente confiante. Tipo, eu sempre acreditei que era importante você estar confiante, mas daquele dia para frente eu passei a acreditar mais em o quão importante é a confiança para um jogador de pôquer, assim, sabe? Porque eu estava muito mais confiante do que o normal, assim, sabe? E aquilo me fez muito bem. Então, é sempre importante você ser autocrítico ou fazer um acompanhamento com algum psicólogo, algum mind coach, a ponto de você saber o quanto essa downswing influenciou na tua confiança. Porque às vezes você pega 3 meses de downswing, um mês era downswing mesmo. Os outros 2 meses, aquela downswing de um mês ferrou com a tua cabeça e você já está jogando mal, com falta de confiança, sem confiar nas tuas decisões, a ponto de já era para você ter voltado a ganhar, mas você não voltou porque não porque você está runando mal, mas porque você está jogando mal mesmo, sabe? Então, por isso que é muito importante que você tenha um instrutor, que você jogue para um time, ou que você tenha um cara particular que te dê aula para avaliar isso. Será que você está perdendo para a tua downswing ou que você está perdendo para você mesmo, né? É aquele papo da batalha de você contra você mesmo. Excelente, resposta excelente, muito boa mesmo. E porque tem um pouco disso, né? O que eu devo fazer na downswing? A mesma coisa que você está fazendo todo o tempo, porque você está fazendo o melhor, né? Você está buscando melhorar, estudar mais e aprender mais. Se você começou a perder e aí você tem coisas que você pode fazer para não perder mais, você deveria estar fazendo ela desde o início, né? São coisas boas que você faz, né? Não tem porque você... Claro. Tô guardando o meu especial aqui. Se começar a dar ruim, aí eu vou estudar de verdade aqui e vou virar um crusher, né? Então, meio que você sempre tá fazendo o máximo. Rola muito da galera fazer mais ban hunting. Quem não sabe o que é ban hunting é você procurar jogos melhores, né? E rola muito da galera começa a perder e aí vou procurar horários, vou jogar de madrugada, vou jogar em outros sites. E isso é uma parada que você deveria fazer o tempo inteiro. Se é bom, se rende mais, não tem porque você não tá fazendo isso, né? Se o seu objetivo é lucrar mais, ganhar mais, né? E normalmente quando você está muito incomodado com a downswing, o seu objetivo é ganhar mais, né? Porque senão você não estaria tão preocupado assim com o lado oposto que é perder, né? E você costuma jogar em mais sites, fazer ban hunting, horários, ou como que você ou já fez isso, né? Talvez em alguma etapa Sim. da carreira. Eu tive uma época muito longa da minha rotina como jogador em que eu fazia reta da noite, assim, sabe? Hoje em dia é um pouco mais complicado, porque tem menos torneios, o par de poker tem a grade meio zoada à noite, PokerStars já não tem tanto torneio assim, mas eu acho que ainda dá, principalmente para quem joga small e mid stakes, ainda dá para fazer reta da noite, assim. Eu passei uma boa parte da minha vida fazendo isso, porque assim, eu fazia reta da noite por 2 motivos. Primeiro, pelo ROI ser maior, já que o feed era mais fraco, e segundo, porque
Isso é o que eu vou falar agora, é uma particularidade minha. Quando acaba uma sessão de poker minha, sei lá, joguei durante 10 horas ou durante 8 horas, meu cérebro, ele tá num nível de cansaço mental tão grande que eu não consigo fazer mais nada. Então eu já me peguei várias vezes, tipo, acabando uma sessão de 8 horas, aí sentando para assistir um seriadinho tosco na televisão, e daqui a pouco eu percebo que eu tô há 5 minutos assistindo o seriado e não li nenhuma legenda. Tô morto lá, tô só um vegetal no sofá, assim, sabe? Ou seja, eu não poderia fazer a reta da manhã muito cedo e acabar minha sessão tipo 6 da tarde ou 4 da tarde e deixar para estudar e deixar para trabalhar pós-session. Por quê? Porque meu cérebro está acabado. Mas tem gente que faz bem isso. Então, beleza. Aí dá para grindar de manhã e estudar à noite. Eu, como não consigo, depois do meu grind, fazer qualquer outra coisa, eu fico imprestável. Naquela época, eu preferia que meu grind terminasse na hora de dormir, porque aí já acabava, eu estava imprestável e dormia, sabe? E aí, por exemplo, começava a grindar 4 da tarde, eu tinha, sei lá, das 9 da manhã às 4 da tarde para estudar, para revisar a mão, para assistir vídeo, para cuidar das coisas do time, para gravar vídeo com o sensei, para dar aula, eventualmente, se fosse necessário. Aí, 4 horas da tarde, estou com a vida resolvida, sento a bunda e grind. A hora que acaba o grind, eu estou morto, eu só caio na cama e durmo. Mas tem pessoas que têm aptidões diferentes, né? Que o cérebro funciona de maneira diferente. Tem cara que rende bem, começando um grind 7 da manhã, e aí grindando até 4 da tarde, aí termina, toma um banho, come alguma coisa e vai estudar, vai revisar a sessão. Eu não consigo, eu particularmente acabou a minha sessão, acabou a vida, é hora de dormir. Não porque eu tô mal, porque eu perdi, até os dias que eu ganho, eu quero dormir, eu tô muito cansado, sabe? Então acho que isso varia de pessoa para pessoa. Mas se eu pudesse dar um conselho sobre table selection, sem entrar em bains, sites e tal, mas o conselho é, comece muito cedo ou à noite. Tipo, comece a grindar às 7, 8 horas da manhã, ou comece a grindar 4 e meia, 5 horas da tarde, assim, tipo, aquele início de grind entre as 11 da manhã e as 2 da tarde, você vai pegar a parte do field que é a mais casca grossa, assim. Não que você não bata esse field, mas, né, porque você pode ganhar R$ 10 porque você vai ganhar 6, né, você pode ganhar R$ 1.000 porque você vai ganhar 600. Você tem que correr atrás dos ROIs mais altos. Então a minha dica é começa a grindar bem cedo ou bem à noite. Em relação a sites, cara, hoje em dia a gente está numa época de oportunidades de trocentos sites, né? Eu, inclusive, estava até instalando, agora antes de começar o podcast, instalando o Bodog no meu computador, que eu quero dar uma olhada na grade, ver se tem uns torneios, que eu quero adicionar mais um site. Atualmente eu jogo PokerStars, PokerStars Espanha, Party Poker 888, America's Card Room, que é o Black Chip Poker e a Poker, e o Winamax. Mas agora eu quero ver se eu consigo colocar o Bodog junto, que parece ter uns torneios legais lá, pelo que me foi informado. Então, eu já instalei. Pós-podcast, eu vou sentar lá e dar uma olhadinha na grade. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de jogar em múltiplos sites, tem que jogar. Por que não vai jogar? Né? Por que não vai caçar os maiores ROIs possíveis? Não tá saindo áudio, gordinho. Agora sim. E vai parecer que foi combinado, mas não foi, porque eu não falei pro Dan isso. Coincidentemente, o Dan baixou o Bodog. Porque eu, Gordinho 90, tenho pra você aí que tá sentadão, querendo jogar em sites melhores Tira o e dedo da minha querendo cara aí, rapaz. field melhor e querendo explorar mais os fields melhores, jogar em sites que tem menos recursos pros regs, como o HUD, o Bodog é uma ótima opção. E eu tenho um link aqui que se você criar a conta tem 100% do seu depósito inicial de bônus. Então eu vou mandar esse link lá no chat e quem criar a conta consegue esse bônus. Eu não sei se foi bem como link, mas como o Lipras está aí, ele pode me ajudar e conferir se foi como link mesmo certinho. Acho que é isso mesmo. A dica é criar com aba anônima. Pessoal, criem com aba anônima o link, a conta de vocês. Os jogadores são anônimos na Bodog, o que gera uma vantagem de falta de database, né? Então a galera não vai conseguir avaliar quem é você e que tipo de jogada você faz, o seu perfil. Isso é muito válido e isso atrai mais jogadores recreativos também. Então fica a dica. Além dos sites que eu acho que a maioria dos jogadores regulares já está jogando, como o PS, claro, o .com não, né? O Espanha, o Party Poker, Américas, eu acho que o Bodog é uma opção bem boa e que ainda não tem tantos regs quanto esses outros sites. E que, para quem estava no Madal Swing, como o Dan nos ensinou, e para quem está planejando evitar entrar na próxima Madal Swing da maneira que puder, a minha dica é jogar em sites softs, em jogar em horários softs, né? E meio que a galera muitas vezes quer jogar
de tarde, que é o horário onde tem mais gente jogando, né? Meio que o standard de jogar, os torneios que tem mais status de se jogar, né? Mas aí você tem que definir o seu objetivo. Se o objetivo é ganhar o máximo possível ou o seu objetivo é jogar os torneios mais divertidos, né? E em que momento da sua carreira você tá, né? Então, a dica é... E os torneios são divertidos por toda parte, porque hoje em dia tem muita série, né? Então, ao longo do ano, você vai se divertir em torneios diferentes, talvez um pouco mais caros, que você está acostumado a jogar num time, por exemplo. Vai ter anyway, né? Então, meio que a diária tem que ser feita. Eu acho que tem que respeitar o poder da diária no grind. Quem que é o maior diarista do Brasil, Gordinho? Cara, atualmente eu não sei, né? Mas eu acho que o grande diarista do Brasil é o B. Dias. Eu sabia que você ia falar isso. Quem você acha que é o grande diarista do Brasil? Não, fala aí, top Não, diaristas do Brasil. Eu chutaria que o B. Dias também. B. Dias é o rei dos diaristas. Aziz é um bom diarista também. Bom Né? diarista. Trabalhador ali. O Gui X2X, outro diarista bom também. Anão 19, eu sei que o Anão 19 é um bom diarista, porque várias vezes ele fazia FT de um Big 3, 2 da manhã, assim. Tinha começado a grindar no meio da tarde, ali tava madrugada dentro jogando tudo que é tipo de torneio. Então, e normalmente é uma turma que acaba ficando boa no jogo, mesmo, tipo, se estudar, vai ficar bom, óbvio, mas mesmo a galera que estuda, dedica menos tempo a estudar, uma característica do diarista é ele grindar muito, né? Ele jogar muitas mãos e procurar jogar contra jogadores que ele tem um edge bom. Então ele consegue ir muito a showdown, consegue manipular muito o range dos caras e vai melhorando por essa prática e jeito de pensar o jogo, né? Então, eu recomendo bastante, em algum momento da sua carreira, principalmente no início da sua carreira, você focar nessa diária de procurar os melhores torneios, os melhores sites, os melhores deals sempre, em busca da lucratividade, né? Então, eu acho Pô, eu que consigo ver as perguntas, Gordinho? consegue se você abrir a página do Sensei, do Facebook, deixa mutado, né, para você não ouvir duas vezes, e você consegue. Eu vou dar uma lida no chat agora. O Adnei falou, exemplo não ter regs é o Dom Almeida acabar de ter baixado o aplicativo. Você Não, eu não baixei vai só. achar nenhum site que não tenha reg. Isso é impossível, assim. Não existe um site que não tenha reg. Então você vai acessar sites com menos regs, né? E um exemplo que tem menos regs é que o Dom Almeida só agora conseguiu baixar, né? Só agora ele vai começar a ver o site. Então há quanto tempo o site está rolando sem o Dom Almeida, que é um cara que conhece sites de poker, conhece meio do poker, que é informado, tá jogando, né? Então a grande vantagem é jogar contra menos regs, né? Mas sempre vão jogar contra regs, é impossível evitar os regs, né? Eles vão achar o jogo com certeza. O Agora eu Thiago. tô vendo. Agora você tá Agora eu tô vendo? vendo. Massa. O Thiago já tinha falado uma parada bem interessante sobre o que você falou ali atrás. E agora ele falou do site Winamax. Não sei se o Dan reside no Brasil. É possível jogar no Winamax. Cara, o que eu sei disso é que foi possível durante uma época. Já não sei se as pessoas que não Não, têm cidadania ou conta conseguem, né? é possível sim, Gordinho. Na verdade, a única exigência para você jogar no Winamax é que você tenha uma conta corrente que esteja vinculada a algum banco da Europa, em algum país da Europa. Então, eu estive em Portugal, numa viagem há uns 3 anos atrás, e aí eu já queria jogar no Winamax fazia muito tempo. Aí, nessa viagem a Portugal, eu abri uma conta corrente, pessoa física, lá em Portugal. E aí, agora eu uso essa conta corrente para jogar no Winamax. Então, não é proibido você de jogar, mas você tem que ter uma conta lá. Você dá um jeito de abrir uma conta lá, quando você for para lá, ou achar algum banco que abra online, você vai poder jogar tranquilamente. E eu confesso que é um site que eu gosto bastante, a série é bem legal, tal, mas está infestado de reg também, viu? Não é aquela teta. Tem alguns, nos mais baratos do Winamax, até quase que não tem reg. Mas se pegar as coisas mais caras lá, é socado de reg também. Ó, o Chicão apareceu ali, ó. O Chico Pacheco. Chicão tá ali. Cara, o Clayton acabou de fazer uma pergunta, é uma pergunta boa, sobre coaches, né? Se tem como fazer coach com você. Como são seus planos para 2019 para ensinar poker pra gente, Dan Almeida? Fala aí. Então, eu tenho algumas boas e algumas más notícias.
Eu provavelmente em 2019 eu não vou conseguir pegar nenhum aluno externo ao meu time, aos times de poker que eu dou aula, porque eu realmente não tenho horário, assim, não é nem questão de, cobra tanto, tipo, né? Não é nem por quanto cobrar, é por questões de horário mesmo, né? Vai ser um ano que eu vou fazer várias viagens, vai ser um ano que eu quero me dedicar um pouco mais a melhorar a minha qualidade como jogador, não que eu não tenha me dedicado esse ano, mas eu quero me dedicar mais ainda ano que vem. Querendo ou não, eu sou um cara que tenho 32 anos, né? Eu não sei, eu acho que não existe amostra ainda para você saber quantos anos um jogador consegue jogar num nível muito alto, ou com até quantos anos ele consegue atingir um nível muito alto, mas eu não sou dos caras mais novos, então, no meu caso, é meio que uma corrida contra o tempo, então eu quero estudar mais ano que vem, então não vou ter tanto espaço para aulas externas, né? Mas a minha ideia é abrir uma turma em grupo logo no começo do ano. Eu quero abrir uma turma mensal e, basicamente, eu quero mostrar nessa turma, né, nas aulas, basicamente como que é a minha rotina, que me faz ser um jogador lucrativo, o que eu faço, o que eu estudo, como que é o meu dia a dia. Eu não planejei esse curso, essa turma em grupo 100% ainda, mas eu tenho uma ideia mais ou menos de como que ela vai funcionar. A minha ideia é basicamente fazer o seguinte: os alunos vão pagar uma mensalidade lá. Eu não quero que seja uma turma grande, eu quero que seja uma turma, sei lá, no máximo uns 10, 12 alunos, mas no máximo mesmo. E a minha ideia é que seja algo basicamente assim: eu daria uma aula teórica por mês. Todos os meus pós-grind, eu não comentei sobre isso, mas todo dia que eu grindo, eu marco lá mãos que eu tenho dúvida: 20 mãos, 25 mãos, 15 mãos, 30 mãos. E no dia seguinte, essas mãos eu analiso elas usando todas as ferramentas que eu tenho. PioSolver, Calculator, CMiser, todas as ferramentas que eu tenho alcance, são elas que eu utilizo para estudar no dia seguinte. Essa minha sessão de estudos de revisão das minhas mãos do dia anterior dura entre 1 hora e 1 hora e meia. Então, a minha ideia é abrir essas sessões para essa turma. Então, basicamente, essa turma teria uma aula teórica, teria, depende de quantas sessões eu fizer no mês, mas entre 8 e 10 aulas de revisão das minhas mãos. Eu quero fazer umas 2 ou 3 streams por mês para essa turma, não aberta para o público. Então, eu vou transmitir o meu grind inteiro durante as 10 horas de grind. E eu vou fazer mais uma aula que vai ser basicamente uma revisão de mãos dos alunos. Então, eles vão mandar lá 2, 3 mãos cada um, aí vai fechar umas 30 mãos e já vai ficar umas 2 horas analisando essas mãos aí. Então, basicamente, o aluno vai ter uma aula teórica, uma aula de revisão de mãos dos alunos, são 2, e mais umas 8 aulas ou 10 aulas de revisão das minhas sessões. Então, vão ser uma média de 12 aulas por mês e mais 2 ou 3 transmissões ao vivo do grind inteiro. Então, eu vou organizar certinho o esqueleto. Eu até queria ter organizado antes desse podcast, que daí eu poderia dar certinho quanto vai custar, e quem vão ser os alunos, e que dia vai ser tal aula, mas eu não tive tempo de organizar isso ainda. Mas eu quero organizar nesses 5 dias que nos restam aí, 6 dias que nos restam em dezembro, para já começar no dia 2 de janeiro, né? Já ter o início da turma no dia 2 de janeiro. Como eu não vou abrir uma turma muito grande, né, que não vai caber todo mundo, e eu quero que seja uma turma minimamente homogênea, a minha ideia é pedir algumas informações dos jogadores antes, né, deles se matricularem. Então, se o cara me encontrar na rua, lá na padaria, falar: cara, se matricular no teu curso aí, não vai ser bem assim. Eu quero pegar algumas informações, ver o nick dos caras online, o que eles já jogam, pegar, sei lá, umas informações sobre a database do cara, se os números são minimamente corretos, porque senão, eu acho que é meio que uma sacanagem com alguns dos caras que estão pagando por esse curso, né? Se a gente pegar, eu quero que sejam alunos já do nível médio, mais para avançado, né? Não que todos não possam se candidatar, mas eu não quero pegar caras que estejam muito no início da carreira e misturar com caras que estejam mais para frente, senão vai ter uma discrepância de informação muito grande. E aí eu não vou conseguir prestar um serviço bom nem para o cara que é mais avançado, nem para o cara que tá iniciando. Então, minimamente, eu vou fazer um pequeno filtro para essa turma, mas quem tiver interesse, me mande Instagram lá, que assim que eu tiver as informações, eu vou mandar as informações para todo mundo e vou divulgar no Instagram, ou mande no meu Facebook mesmo, quem não tiver Instagram. Mas a ideia é que eu tenha uma turma em grupo a partir de janeiro. Né? Todas essas aulas que eu vou dar, eu vou colocar elas gravadas também. O cara não puder assistir a aula, vai poder assistir depois essa aula gravada, então a ideia é que ninguém perca a aula. Mas em relação a aulas, os meus planos para o ano de 2019 são, em relação a aulas ministradas, né?
continuar dando aula para o meu time, como eu sempre dei. 2, continuar dando aula para os 3 times externos que eu dou aula hoje. Os 3 times que eu dou aula hoje por fora são o time do Acari, o Acari Team, o time da Liga Curitibana, que é o time aqui em Curitiba, o time do Bolinha, né? E o time do Saulo, que é o Sults, são os 3 times que eu dou aula por fora. Então, minha ideia é manter esses 3 times, continuar dando aula para o meu time e abrir essa turma em grupo. Então, dificilmente eu vou conseguir ter alunos externos no ano de 2019. Eu tenho um aluno externo, provavelmente eu vou manter no que vem, quero mandar até um abraço para ele, é o Timoninho, acho que todo mundo conhece ele, uma galera conhece ele. Ele é o único aluno particular que eu tenho no momento. Eu não consigo ter agenda para aumentar mais do que isso, mas é o Cleiton que mandou mensagem. Me manda uma mensagem no Instagram, Cleiton. Isso pode mudar no futuro. Eu posso resolver pegar alunos particulares, aí eu vou estar com o teu nome anotado, vou mandar, Cleiton, pintou uma vaga aí, tá afim? Mas me mande uma mensagem aqui no Facebook ou no Instagram, que eu fico com o teu contato, e se eventualmente um dia esse panorama mudar, você vai ser o primeiro a saber. Manda um abraço para mim aqui, ó, Camei. Cara, eu gosto muito do Camei, muito mesmo. Um grande abraço. Eu vou Os dois chamar Camei. o Kamei aqui. Deu um eco agora aí, esquisito. Cara, essas piadas. Você tá com o áudio do Facebook alto aí? Não? Hã? Deu uma interferência aqui. Não, aqui é que eu tava com a mão no computador, mas Será que é não isso? sei se mexer da. Olha o Camei chorando que eu respondi o Cleiton e não respondi ele. Tô respondendo o Zugão, mas o Zugão tá fazendo piada aqui, cara. Perguntou se você vai falar do passeio, mas. Ninguém vai cair nessa do passeio, né? Cara, tá dando um eco esquisito aí, eu acho. Você não tá saindo o meu som aí em alto demais? Aqui tá perfeito. Eu não sei se pra galera tá ruim. Tá dando retorno do som do Dan. Acho que tá naquela hora de pegar um fone de ouvido, mas aí acho que vai dar aquele pau. Pera aí, eu vou pegar um fone de ouvido. Pera Deixa eu aí. ver se. Ah, beleza. Não sai daí, telespectador. Eu não sei se eu consigo falar ou não, se tá ruim pra vocês agora. Talvez tenha melhor. Eu falei que eu vou chamar o Kamei aqui só pra ele contar paradinha de live. Kamei, vem. Só paradinha de live. Vai ser um podcast especial Live Edition. A gente só vai contar paradinhas interessantes que rolaram ao vivo. O que você acha? Quem mais? E então a galera que tá interessada no coach do Dan, manda PVT no Facebook ou no Instagram. Eu acho que é @dan.almeida, não é? @dan.almeida, mas o ponto é escrito. Dan.almeida. E aí, agora foi, será? Eu acho que agora foi. Cara, e outro momento. Tava ruim. Outro momento. O quê? O que Tá me aconteceu? escutando ou não? Fala comigo. Me escuta? Escuto meio esquisito. Mas escuto. Pô, será que esse microfone aqui é. Agora ficou bom, tá bom assim. Tá bom? Isso. Você falou dos codes que você vai dar pro Midas. Eu acho que esse é um momento bom para você falar do Midas. Midas 2019. Galera pode se inscrever no Midas. Quando vai abrir inscrição? Fala um pouco sobre o time que, na minha opinião, está entre as melhores escolhas para um jogador de pôquer que quer escolher um time hoje no Brasil. Eu acho que o Midas está ali entre top 3 melhores escolhas. Fala pra gente quais são os planos que vocês têm para 2019, quando que a galera pode mandar a inscrição, se pode mandar todo o tempo, como é que funciona? Então, a gente tem o hábito de abrir processos seletivos periódicos, provavelmente no começo de fevereiro ou em janeiro. Eu acho que vai ser no começo de fevereiro, pelo que eu falei com os meninos hoje. Então, a gente já deve abrir um processo seletivo para entrada de time. A gente não tem fluxo contínuo de entrada. É um negócio que a gente tentou no começo, mas a gente acabou tendo muito Agora problema. tá meio cortando, talvez, Dan. Será que. Tenta de novo tirar, vamos ver se vai rodar. Calma ali. Agora tá Tá ouvindo dando eco bem. agora, que eu tirei o fone daqui, ó. Tá dando Tá eco? bom. Não, tá tranquilo, pode mandar bala. Fico sem? Pode ficar sem. Espera os caras responder ali. Vai que alguém xinga. Agora? Pode ficar sem, confia. Não, cara, eu acho que não é o meu, cara. Cara. Agora ficou bom, tô ouvindo você, ó, tá liso. Não, mas a Ximena falou que tá ruim ali.
Não, é porque tem delay, pô. Tava ruim quando você tava falando antes. Agora eles não. Pô. Agora eles estão ouvindo na hora que você tirou o fone, entendeu? Ah, entendi. Agora que eu. Então vamos voltar do Midas ali. A gente deve abrir o processo seletivo em fevereiro, né? A gente abre um processo e contrata alguns jogadores. A gente já teve no time modelo de fluxo contínuo, que o cara podia tentar entrar a qualquer momento, mas a gente não deu muito certo com esse modelo, porque o cara caía de paraquedas no time lá, tipo, fulano mandava uma inscrição agora. Entra, os caras têm futuro, entra aí. Aí ele entrava. Porque ele pegava as aulas tudo no meio, sabe? E aí, tipo, algumas coisas ele não sabia, ele tinha que correr atrás e tal. O bom quando a gente faz um processo seletivo e mete 10, 20, 30 caras para dentro de uma vez, a gente trabalha com em cima desses caras desde o começo. Então, todos esses caras vão ter todas as aulas. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho de base muito melhor do que quando a gente deixava fluxo contínuo e o cara podia entrar a hora que ele quisesse no time. Então, basicamente, eu acho que no momento tem sido melhor. Então, provavelmente em fevereiro, o final de janeiro, começo de fevereiro, já vai ter processo seletivo do Midas e vocês estão convidados. Aí sim, maravilha. Tem que fazer aquela propaganda. Um excelente time, recomendo. A turma de instrutores é ótima. O ambiente é ótimo, o sistema que eles usam também é ótimo. Super recomendo. E recomendo também, obviamente, o Coach com o Dan. Façam Coach com o Dan. Os coaches do Dan são ótimos, a didática dele é ótima. Ele é um cara que trabalha para ensinar bem, e isso é excelente. Então, recomendo. Mandem mensagem. E corram, porque com certeza não vai ter muito espaço nesse tipo de spot aí, já que a turma vai ser restrita. Então, recomendo bastante que vocês façam coisas que recomendo no podcast de hoje, ó. Façam o coach com o Daniel Almeida, façam a conta no Bodog com 100% de bônus de depósito, que tem o link que eu vou mandar de novo para vocês, e evitem comer animais. Cara, eu ia complementar porque eu achei que você ia esquecer de falar isso. Todo podcast tem que dar um pouquinho. Eu mandei o link de novo, clã. É, do Bodog, quem criar a conta ali vai ter 100% de bônus no primeiro depósito. O Zugão falou quando que eu vou dar aula pro Midas. Eu vou mandar meu currículo pro Midas para dar aula. Eu ajudei um coach pro Midas uma vez, não foi? Já deu, já deu. É, E vai dar mais, provavelmente, ano que já vem. tive lá uma vez. E Ano ó, que vem, quando eu vai dei o estar lá de coach, novo. eu fui convidado para a festa de encerramento do Midas. Quando eu não dei, Não. eu não fui convidado. Você tem que. Não, você quer falar da festa de Não encerramento, quero, você não vai ter quero. que contar. Ó, Você vai ter que contar o papelão que você fez. Midas tem uma das melhores festas de encerramento do cenário do Não. poker. Recomendo, os jogadores que forem pro Midas vão adorar. É um lugar muito legal. O pessoal é muito legal. E vocês vão ver o nosso queridíssimo Cabeça Tilt de terno e gravata fazendo uma apresentação de gala excelente e com imitações, que você só sabe se você entra no Midas. O que ele é capaz de fazer. O querido Cabeça é versátil, né? Cabeça é o melhor do mundo, cara. E uma das coisas que eu sei que tem no Midas que eu acho excelente, que eu não tenho certeza, mas talvez seja o primeiro time a trabalhar com ele especificamente, que é um psicólogo, que é o Cipião, que ele também trabalha no BTB Brasil e trabalha com vários jogadores. E como isso afetou vocês assim positivamente? Como melhorou o trabalho de vocês e o que isso ajuda os jogadores no time? Então, eu conheci o Cipião, um amigo meu me indicou ele há cerca de dois anos, e naquela época eu comecei a fazer um acompanhamento particular com ele. Ele ficou comigo durante 6 meses, né? Ele é psicólogo esportivo e ele me ajudou em infinitos pontos na minha vida como jogador e como pessoa também. E aí, cerca de 1 ano e meio atrás, a gente teve a ideia de trazer ele para dentro do time, né, para ele fazer o acompanhamento de boa parte dos nossos jogadores. E tem muitos caras assim dentro do time que mudaram da água pro vinho, né? São um cara pré-Cipião e um cara pós-Cipião. Assim, ele fez uma diferença muito grande na vida de alguns jogadores do time, tornaram caras, jogadores que estavam começando, estavam no meio de carreira em jogadores excepcionais hoje em dia. E não só jogadores, mas caras que não são só bons tecnicamente, mas que tem uma rotina boa, sabe? O Cabeça é uma prova disso. Tipo, o Cabeça é um dos caras mais hard works hoje. E, pô, é um cara que
hoje, tipo, cuida da saúde mental, cuida da saúde física, estuda um monte, tem vários cargos dentro do time, ele é instrutor e tudo mais, ele consegue fazer tudo isso. É claro que tem um dedo do Cipião ali, tudo que eu conquistei nos últimos 2 anos tem um dedo do Cipião também. Eu acho que todo o acompanhamento que ele fez comigo foi muito importante, ainda é muito importante. Então, eu particularmente só tenho elogios assim, que para mim foi um diferencial muito grande. É claro que tipo ele não opera milagre, né? Ele não é um santo milagreiro. Tipo, tem cara que fala, o Dandy com o Cipião lá, eu vou começar a fazer acompanhamento com ele. Nem sei se ele tem pacientes por fora dos times que ele trabalha, mas tem cara que acha que vai pegar o Cipião lá, o cara vai fazer um milagre. O milagre está em você, o milagre não está no Cipião. Ele vai te dar alguns caminhos que você tem que seguir, mas as pernas que tem que andar são as suas, sabe? Então, ninguém faz milagre. Então, é bom deixar ressaltado isso, porque daqui uns dias alguém manda mensagem, você pode se peão lá fazer acompanhamento com ele, não mudou nada na minha vida. Ele deve ter feito a parte dele, né? Mas tem que fazer a tua também. Então, acho que é bem importante ressaltar isso. Maravilha. Então, é sempre quando troca que dá o eco, que é esquisito. Então, hoje encerramos o nosso encontro com o fantástico Daniel Almeida falando que o milagre está em você. Veja só. Então, cara, queria agradecer bastante a sua presença aqui. É sempre muito legal. Tem muito assunto interessante, muita coisa que a galera quer saber. Eu acho muito bom você falar sobre esses tópicos todos e muito mais. Você vai voltar aqui várias vezes pra gente falar sobre mais tópicos. Fazer um podcast only polêmicas, onde a gente só fala sobre assuntos polêmicos. Esse é bom, hein? Você vai A gostar a gente vai falar sobre as microexpressões, isso daí? Esse a gente vai falar sobre todas as polêmicas. A gente pode fazer a caixinha da polêmica, sorteio polêmica lá, collusion de casal three-handed. Aí vai, manda bala. Só treta. O que você acha desse? Vamos deixar Cara, marcado esse daí seria mais gostoso do que esse de hoje, inclusive, Gordinho. Eu sei que você gosta desse. Esse eu vou ter Eu que gosto. hypar antes. Eu vou fazer. Esse pode ser three-way. Eu vou escolher mais um. Three-way. Polêmica pra dar um debatezinho e tal, saca? Mas é aquela coisa, né? Pós esse podcast, você sempre sai com uns 10 inimigos, né? No podcast da polêmica, você sai com uns 10 inimigos, então tem que tomar cuidado. Vai rolar o podcast da polêmica. Eu vou organizar. A galera pode me mandar sugestões no Instagram de quem vocês gostariam de ver no three-handed do podcast da polêmica. Eu, Daniel Almeida e mais alguém. Pode votar pra ver quem vocês gostariam de ver e aí a gente decide. Eu escolho, né? Porque é meu podcast. Eu vou escolher se o cara vai vir ou não. Então votem em alguém que vocês acham que vai poder ser escolhido, obviamente, né, pessoal? Eu E vai ter queria. que ser um cara que seja por dentro das polêmicas, né? Isso, tem que ser o cara que curte a fofoca. Por isso que eu e o Dan, né? Porque a gente gosta de saber as polêmicas. Tem que ser... Fazer tipo um programa do Leão Lobo do poker. Uma mistura do Leão Lobo com Contigo com o Márcio Goldschmidt. Isso, exatamente. É o barraco da fofoca do poker. É isso que o povo quer ver, Gordinho, não é? É isso que o povo quer saber. Isso, sem farpar ninguém, obviamente, né? A gente só quer comentar o que aconteceu e tal, né? Sobre pontos de vista diferentes e tal. Esse é o objetivo. Então, muito obrigado a todos que prestigiaram esse momento, que assistiram o podcast, que deram like para ajudar o podcast, que vão compartilhar o podcast depois lá no Mais Poker, vão entrar no Mais Poker e vão compartilhar o podcast, né? Acabei de dar like, eu não tinha dado like ainda. Aí sim. Muito obrigado para todo mundo que fez isso. Parabéns para quem já criou conta no Bodog e está escolhendo um site para jogar com field melhor e vai pegar 100% de bônus de depósito. Quem não fez ainda tem tempo de fazer, né? Minha dica é criar em aba anônima a conta de vocês, caso não já tenha criado alguma coisa assim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Dan. É um prazer sempre trocar ideia com você e a gente vai fazer esse da polêmica em breve. Em breve. Bom, obrigado pelo convite, obrigado por todo mundo que assistiu. Fico disponível aí para quaisquer dúvidas nas minhas respectivas redes sociais. Daqui a pouco nós estamos de volta aí no podcast da polêmica. Valeu? Demorou. Muito obrigado, galera. Compartilhem, enviem para os amigos, enviem para quem não viu. Permitam as pessoas que escutem as sábias palavras de Daniel Almeida e façam propaganda do podcast. É isso. Muito obrigado. Até o próximo, pessoal. Valeu. Gordinho.